Vira o disco, troca a faixa, pense fora da caixa. Esse é o lado B da vida com Luana Granai. Bom, gente, é muito engraçado porque esse vai ser o primeiro episódio desse podcast que, se você tá aqui faz um tempo, ele chamava 23 Galáxias, né? Eu quero contar, antes de começar qualquer tema, quero contar como é que aconteceu esse podcast, porque foi uma sacada da vida que me pegou de calças curtas. Eu tava precisando falar de forma terapêutica, eu tinha começado a fazer terapia e eu sentia que existiam coisas que eu precisava falar assim, sabe? Sem ficar colocando muita articulação, sem ficar emoldurando demais, só jogar pra fora. Eu falei, poxa, eu preciso achar um aplicativo que funcionasse como um gravadorzinho para eu falar livre demanda mesmo, para começar a entender como é que as coisas saem assim de forma crua de mim, porque a gente tem muito essa noção e capacidade de emoldurar, de tirar as arestas das coisas que a gente sente para tentar ficar mais bonitinho, para ficar mais popular, né, para ficar mais hype. E eu queria realmente me encarar, sabe? Eu queria realmente me confrontar. E eu achei na época, muito inocentemente, o Anchor. E eu falei, pô, é aqui que eu vou guardar essas coisas, esses devaneios que eu tenho. E comecei a gravar, gente. E dali uns 2 meses eu entrei no aplicativo e vi, tipo, tinha 3 plays. Tinha episódios que tinha 10 plays. Eu falava, como assim plays? Depois eu descobri, gente, que o Anchor era um agregador do Spotify. Não, mentira! Eu tava viajando na maionese e tinha uma galera assistindo, tinha uma galera ouvindo o que eu tinha pra falar. E aí eu falei, tá, já que eu tô aqui, então vou assumir esse rolê. E ali, eu tinha 23 anos, e ali eu criei o 23 Galáxias. Por que esse nome? Porque eu chamo Luana, a gente já veio lá dos astros, né, da Lua. E eu achei que para cada ano da minha vida eu tinha adquirido uma galáxia, porque é isso. Eu acho que o ser humano é essa tessitura de nuances, de camadas e de universos dentro de si. E para cada ano que eu havia vencido, cada ciclo que eu havia vencido na minha vida, eu adquiri uma galáxia de existência. Então, eu tinha 23 anos, consequentemente, eu chamava 23 galáxias. E seguiu assim por alguns anos e foi muito legal quando eu fui para o The Voice Brasil e as pessoas começaram a associar a voz com a pessoa, e muitas pessoas que começaram a me seguir por conta do The Voice, da música, gostaram de saber que eu também tinha um podcast, e muitas pessoas diziam, olha, sua voz é maravilhosa cantando, mas cara, você falando é tão relaxante, dá um sono. Gente, eu descobri uma galera que ouvia meus podcasts e dormia, tipo, tinha gente que nunca conseguia terminar o episódio. Mas é muito bom, foi muito bom saber que no meu exercício de existência, de me esticar, eu também conheci outras pessoas que encontraram eco, né? Através do que eu estava falando, também se sentiram ali de alguma forma representadas e a gente pôde ter essa troca. O podcast seguiu sendo assim, tem muitas coisas maravilhosas. Eu quero agradecer as pessoas que se uniram comigo dentro desses podcasts. Meu amigo Wilson, que fez algumas das capas, eu tenho um carinho enorme por ele por isso. Ao meu amigo Val, que também editou alguns episódios de forma maravilhosa, com uma trilha incrível, encantadora. Eu só tenho a agradecer por vocês terem acreditado em mim, por terem me abraçado e por terem permitido que desse pé esse lugar. Um lugar que começou tão despretensiosamente que foi num susto, depois ver que tinha tanta gente que também sentia a verdade naquilo ali. E agora eu voltei pra cá, gente. Estamos no final aí de 2025 e voltar com um podcast era uma meta pra mim pessoal, porque só eu sei o quanto ele era importante pra mim. Mas eu tava vivendo umas mudanças muito grandes, né? E eu não sabia como voltar pra cá, né? Eu tinha muito medo também de ficar tentando forçar um rolê. Tudo que eu fiz até aqui foi muito verdade. E eu não queria forçar, porque tinha uma galera que falava, pô, que saudade do podcast. Eu também sinto muito saudade. Mas eu não queria forçar, sabe? Chegar aqui e fazer por fazer. Eu tenho essa coisa de ter paixão em tudo que eu faço. E muito mais do que ter paixão, esse espaço do podcast, que eu falo que é o desplugado da minha carreira, porque eu tenho uma carreira de cantora, né? Esse espaço é um espaço que não tem que ter retoque. Sabe, não tem que ter edição. Acho que foi esse, assim, o princípio que eu adquiri desde lá do começo. Não quero que tenha edição. Não quero que fique politicamente correto. Eu não quero que fique, que tenha que caber dentro das coisas comerciais, como tudo já tem que caber.
Tudo já tem que ser tão instagramável o tempo inteiro. Aqui é um lugar que eu sou gente humana, eu penso, desenvolvo, eu converso com vocês. Isso é tão bom, gente. A gente tá se encaixotando tanto. Eu vi a Beta falar isso e tá dentro de mim, me atravessou tanto isso. A Beta tem um podcast aqui também, maravilhoso. Ela falou assim, a gente tá vivendo a vida envolvendo tudo em plástico bolha o tempo inteiro. A gente não pode mais dar uma opinião, a gente não pode mais ter um senso crítico, a gente não pode mais ser diferente. Parece que tudo tá envolvido toda hora em plástico bolha e a gente também é sempre super dodóizinho com tudo e tem que pisar em ovos o tempo inteiro. E tá um saco viver em sociedade. Vocês estão sentindo isso também ou é só eu? É um porre às vezes. Poxa, às vezes você... É o mesmo mundo que te cobra para ser autêntico, é o mundo que te cobra para ser universal. Unanimidade. Não existe unanimidade, tá bom? Se você disser sim para alguma coisa, você está dizendo não automaticamente para outra e desagradando alguém. É isso, gente. Não tem como. É a vida, é o ato da existência. A gente desaponta as pessoas, a gente se desaponta com a gente mesmo e faz parte do processo, é. É isso, é saber lidar com o desconforto. Isso vai ser um outro tema aqui também do podcast que já está anotado aqui. Saber lidar, saber bancar o desconforto para poder existir em verdade. Porque esse negócio também de ficar se emoldurando ao que as pessoas querem o tempo inteiro, engolindo o sapo, daqui a pouco você tá assim, ó, e você não sabe mais nem quem você é. Aí não dá nem pra falar que você é amado por quem você é, porque você se transforma em alguma coisa mais amável pro outro, adequada com o que o outro acha mais legal, mais bacana. E eu não tô falando nisso pra esvaziar a pauta de que a gente precisa se amoldar nas relações pra construir elas. Não tô falando isso, tá? Tô dizendo que a gente precisa parar de achar que pra gente gostar do outro ou pra ser gostado pelo outro, a gente tem que se esvair de nós. Porque senão aí não faz sentido quem gosta de quem. Do que, né, se gosta. Então acho que a gente precisa ter esse movimento e parar de envolver as coisas em plástico bolha. Enfim, já saí fora totalmente do que eu tava falando, mas é isso, gente. Esse lugar é um lugar irretocável, é um lugar onde a gente pode ser a gente. Eu sou a Luana Granai, eu sou cantora, eu sou compositora, sou ex-The Voice Brasil. Ai, é um negócio ex-The Voice, um negócio triste, né? Eu sou The Voice Brasil 2020, gente, semifinalista. Tenho muita alegria de poder ter vivido esse momento, sabe? Que também foi uma coisa que acreditaram em mim. Eu não tive autoestima para me inscrever no The Voice. Me inscreveram no The Voice. E a partir disso me descobriram. E eu também me descobri. Descobri minha voz através desse programa. Foi muito mais para dentro do que para fora. Embora foi nível nacional e internacional, foi muito para dentro esse movimento. A gente vai falar disso no decorrer dos novos episódios que vem aí. E é isso. Eu tô tomando protagonismo desse podcast. Eu tô tomando protagonismo desse espaço que é meu. E agora trazendo aqui essa imagem. Se você tá assistindo, tudo bem? Eu sou a dona da voz. E se você já me conhece, é isso, tamo junto. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão de voltar com o podcast e como voltar pra cá. Mudou tantas coisas, gente. Tantas coisas na minha vida mudaram desde o último episódio. Quantas coisas que eram já não são mais e quantas coisas que não eram tornaram a ser ou vieram a ser. E é tão bom a gente tá vivo. Olha que gostoso. A gente precisa parar de querer ser linear. A gente tá vivo. A vida é tecido vivo. Ela é isso aqui, ó, igual o batimento do coração. Sabe o gráfico do coração? Que hora tá assim, hora tá muito assim? Essa é a nossa vida. A gente tem que acolher isso também. A gente for tentar ficar racionalizando tudo o tempo inteiro e controlando tudo, sabe? Que nem código Morse, que nem escala de... Não vai rolar. A gente vai endoidar. Então é bom que a gente aceite já que a gente faz o que pode, com o que tem, até ter condições melhores e fazer mais. É isso e é assim. Sem querer parecer deixa a vida me levar, porque eu sei que a gente precisa viver a vida com intenção e de propósito. Esse negócio de deixa a vida me levar não funciona comigo, até porque eu sou capricorniana, né, gente? Eu tenho caixinhas na minha cabeça. Então, não quero parecer uma pessoa... Eu tenho meu ascendente em peixes, pode parecer que eu sou roots e good vibes pra você, mas aqui dentro dessa cabeça, 24 horas, paira uma mulher super controladora e organizada, da qual eu tô tentando exorcizar um pouco, né? Medicando ali com um negocinho, mas tentando entender. Tô ali na beira dos 30, gente. Janeiro eu vou fazer 30 anos. E nada melhor do que voltar com esse podcast assim, de alma lavada, botando realmente a cara. Eu tô botando a cara aqui agora, literalmente, para conversar com vocês. E esse aqui é o primeiro episódio, não tem um tema específico, eu só queria me apresentar para vocês e abrir aí as porteiras
das coisas que virão, que tem muita coisa maravilhosa que eu anotei aqui, tem temas incríveis. Eu tô muito feliz que essa dinâmica mudou. Eu tô feliz que o Spotify também mudou. Agora a gente consegue conversar aqui pelos comentários e é muito importante saber que você tá aqui me ouvindo, muito importante saber o que você acha, importante saber a sua opinião. Eu construí esse espaço achando que eu tava sozinha. E ele só ganhou sentido quando eu descobri que tinha mais gente. Olha que lindo. Nós somos gregários, nós somos pessoas que precisam de comunidade, a gente precisa de comunidade. Então, que bom saber que vocês estão aqui, que bom saber que eu não estou falando sozinha com o gravador. Embora foi muito bom aqueles momentos e eu tenho guardado no meu coração. A dinâmica vai mudar um pouco agora que a gente vai, né, ter esse momento tete a tete. A gente vai trazer assuntos da atualidade também, né, coisas que trazem insights no meu dia a dia, mas basicamente esse podcast é um espaço de fala livre, né, de desenvolvimento emocional, psicológico, para entender algumas coisas. Eu tenho tantas coisas, gente, para tentar entender. Eu sou uma mãe solo de 3 crianças, um de 13, um de 9, uma de 8. Tem assunto, hein? E eu sou artista independente, compositora, cantora, cantando samba e MPB, olha só, tem coisa pra caramba, né? Então, eu espero que você fique aqui confortavelmente à vontade nesse sofá digital, virtual, imaginário que a gente criou aqui. Sempre tem alguma coisinha na mão pra beber. Hoje eu tô sem nada, porque eu vim aqui descalça, literalmente descalça. Vim descalça. Mas é porque eu tava cheia de dedo pra vir aqui, sabe? Ai, eu preciso arrumar o cenário. Ai, porque eu preciso maquiar. Ai, gente, nem sempre eu vou estar bonita e maquiada, tá? Mas eu sempre vou estar aqui. Eu ainda não defini um dia da semana, se vai ser semanal, quinzenal. Vamos seguindo, vamos ir sentindo, sabe? É aquela coisa, né? Dá o passo que Deus dá o chama. Eu tô bem assim. Porque se eu ficar criando muito dedo, eu também não vou ficar aqui. Eu gosto de... Isso aqui é um negócio pra gente, sabe, relaxar. Então já vamos soltar essas amarras aí do que tem que ser feliz, tem que fazer sentido, tem que funcionar. Porque também vocês querem que eu venha aqui só fazer barulho? Não ter sentido, não ter realidade, não ter... Eu sou real, gente. Eu sou a Maria do Carmo. E eu sou a Maria do Carmo. Eu sempre falei isso, nunca menti, nunca enganei ninguém, entendeu? Então é isso. Tô aqui, tô de cara lavada aqui pra vocês, mostrando o meu rosto, botando a cara no sol, mana. E essa é a voz do 23 Galáxias, que agora chama o lado B da vida. Por que chama o lado B da vida? Fiquei pensando muito sobre esse nome, articulando muito sobre qual seria o nome, e eu acho que o lado B da vida é perfeito. Primeiro porque flerta com a idade do disco de vinil, né, da vitrola, do lado B dos discos, sendo que eu sou cantora, então flerta um pouco com esse universo musical a qual eu já habito. E também flerta com a ideia de sair do óbvio, que é um exercício que eu sempre faço. Desde que eu comecei o primeiro episódio de forma despretensiosa e assustadoramente surpresa de que as pessoas ouviam, desde que eu comecei o primeiro episódio, eu sempre tento olhar para fora do óbvio, do normativo, do que todo mundo está fazendo, indo um pouco contra o fluxo, sabe, no contrafluxo, porque eu sei que tem mais coisa. Eu sei que essa binariedade do isso ou aquilo é uma balela gigantesca. Entre o isso ou aquilo existe o alguma coisa. Entre A e B existe uma infinidade de possibilidades. Eu quero experimentar cada uma delas. Eu quero saber o que é que tem disponível para eu poder viver e me experienciar na vida. Foi por isso que eu comecei esse podcast. Então, essa coisa do lado B da vida é realmente pra gente, é um convite para ser adulto. Tá bom, mas vamos olhar por outra perspectiva? Vamos parar de falar o que falaram pra nós e a gente acreditou? Será que essa ideia é minha ou eu comprei de alguém que comprou de outro alguém, que comprou de alguém que nem sabe se é verdade? Isso aqui tem base científica ou é só as vozes da minha cabeça? E se as vozes da minha cabeça funcionam pra mim? Faz sentido pra mim? Essas vozes da minha cabeça, elas estão me levando pra onde? O que eu tô fazendo agora tem a ver com o que eu quero ser e aonde eu quero chegar? O que estão falando pra mim que eu tenho que fazer faz sentido pra mim dentro da minha vida, do meu recorte social, ideológico, psicológico, emocional, financeiro? Vamos olhar por outras perspectivas as coisas. Eu acho um exercício maravilhoso, é isso que eu tô fazendo. Gente, hoje eu vejo quão grata eu sou por esse pensamento não binário. E eu falo de binariedade no lugar de ou é isso ou é aquilo, ou é 8 ou é 80. Não,
Não é só 8 ou 80. Vocês acreditam que tem um monte de número no meio do 8 e do 80? Tem tantas possibilidades entre A e B. É matemática, é física que fala que qual é a distância do ponto A para o ponto B? Gente, infinitos. Fala aí você que é de exatas, eu sou de humanas, eu não prometi nada para ninguém. Entende? Então vamos comigo? Virar o disco, trocar a faixa, pensar fora da caixa. Vamos comigo. E ó, lá do B da Vida também vai oferecer, para além de todo o deleite de conversação, para cada episódio, a gente vai ter uma indicação de vinil. Hoje, a Tracy Chapman tá aqui atrás, com o álbum Fast Car. Eu gosto muito desse vinil, eu gosto muito desse álbum, porque me lembra minha mãe. A minha mãe gosta de Tracy Chapman e foi através da minha mãe que eu conheci esse álbum, conheci essa artista maravilhosa. Então eu quero dedicar esse primeiro episódio para minha mãe, que me ensinou a ser mulher, num mundo onde é muito difícil ser mulher. E mulher num sentido mais puro do que só a feminilidade sistêmica que nos ensinam, que a gente tem que ser mocinha, boazinha, sentar com a perna. Não, minha mãe me ensinou a ser mulher no cerne mais real, que é sustentar a vida. E não é só sustentar a vida na cinta abdominal, né? Da coisa de estar grávida, de carregar. Se ser mãe, se ser mulher fosse só ser mãe, tava legal, ó. Não é só isso. É sustentar a vida como esteio, como apoio, como suporte, como inspiração. A mulher é um ser que consegue suportar as coisas e ter uma beleza, e ter uma poesia, e ter sabe, até quando tá ali no tanque, esfregando uma roupa que nem eu tô, porque minha máquina de lavar quebrou faz 3 meses e eu tô lavando roupa no tanque como os incas e os astecas. Fiquei injuriada no começo, confesso, mas é tão gostoso, gente, tá nesse calorzão e tá ali no tanque lavando roupa e fresquinha, aí você faz assim, ó, até o suor que sai do rosto da mulher naquela labuta, é poesia pura. E eu não tô aqui pra romantizar as tretas não, porque quando tiver treta a gente vai falar da treta, entendeu? Mas eu tô aqui pra dizer que ser mulher é um negócio muito além dessa feminilidade sistêmica e muito mais ligada ao consumismo do que outra coisa, do que o capitalismo, consumismo e afins. Ser mulher é um negócio muito louco que a gente vai desenvolver junto aqui nesse podcast. Porque eu sei que tem homens que ouvem aqui também e isso é maravilhoso. Eu acredito que se os caras gostam das minas, né? Nada melhor do que eles entenderem elas, por uma perspectiva delas. Então isso aqui também é um mapa da mina aí pra quem, né, curte aí essa galera que é chamada mulher, né? Tem homens que dizem que amam mulheres, mas é tudo mentira. Eles detestam mulheres. Homens gostam de outros homens. Eles defendem uns aos outros, passam pano. E a gente fica ali sempre sendo regulada, medida, enfim, achatada, né? Eu já entrando em outros ganchos. Vocês percebem como aqui vai ter um lugar de fala muito legal pra gente? Vai ter muito assunto, tem muita coisa, gente, tem muito tema legal. Mas esse aqui é só um pedacinho, um golinho do que eu quero falar com vocês durante esses momentos que nós vamos ter por esse ano que vai chegar aí. Vai ter crise dos 30 também, vai ter, a gente vai falar sobre esse negócio dos 30. Eu achava que era balela, que era mentira, mas é verdade. Tem um negócio ali, uma coisa meio cósmica nos 30 anos que bate uma bigorna, pum, na sua cabeça, e você acorda e fala, cara, tem coisa que não tô mais disposta a bancar, não. Falta disposição, sabe, para certos tipo de gente, para certo tipo de lugar, e a gente vai falar sobre isso também aqui. Se você chegou até aqui, quero que você comente aqui embaixo qual tema você gostaria que a gente discutisse em roda, de um jeito muito despretensioso, sem prometer terapia, né? Pode ser até terapêutico, mas isso aqui não é uma terapia, tá bom, gente? Isso aqui é só pra eu não surtar, não perder meu réu primário, enfim. Um beijo, que bom que você tá aqui.